O presidente Vladimir Putin fez esse discurso para 90 mil pessoas lá na Rússia, num estádio lotado, foi ovacionado. Por coincidência, no mesmo momento em que a gente está de olho num outro acontecimento muito importante. Joe Biden, dos Estados Unidos, e Xi Jinping, da China, conversam neste exato momento por telefone. A gente fala agora sobre a relação da Rússia com a China, com a nossa analista de economia, Priscila Yazbek. Priscila, quais os interesses econômicos entre esses dois países, hein? Bom dia, Luciana. Bom dia a todos que nos acompanham mais uma vez. Primeiro, eu queria fazer só uma introdução, né? Por que é importante a gente falar de economia e dessas relações econômicas? Porque muitas coisas em relação geopolítica, nas guerras, se explicam por essas relações financeiras. Inclusive, queria trazer aqui uma frase interessante que o professor João Ricardo Costa Filho, que é doutor em economia, pesquisador da Universidade Nova de Lisboa, me disse. Ele falou o seguinte, que dinheiro não é condição suficiente para prevalecer, mas a falta de dinheiro pode ser suficiente para que um país perca a guerra. Então, queria trazer aqui um panorama dessa relação entre China e Rússia. Então, os especialistas já falavam desde antes da invasão russa que o respaldo econômico da China era um dos fatores que dava segurança à Rússia para ir à guerra. E os russos já vêm se aproximando dos chineses para tentar reduzir a sua dependência do Ocidente, isso já há alguns anos, e a energia, como a gente tem falado muito aqui, é um ponto extremamente estratégico para a Rússia e também para qualquer discussão quando a gente fala em cenário geopolítico. E um importante sinal dessa aproximação entre os russos e os chineses é um acordo enorme de fornecimento de gás da Rússia para os chineses. É um projeto de um gasoduto que começou lá em 2014, um acordo entre os chineses e os russos, que inclusive na época foi definido como o acordo do século. É um gasoduto que termina na Sibéria e leva gás ao norte da China. A gente vai ver aqui uma tela que mostra qual que é o aumento da exportação de gás com esse acordo. Então, em 2021, os russos exportaram para os chineses 16 bilhões e meio de metros cúbicos de gás para a China, e até 2025 eles pretendem mais do que dobrar essa exportação, então, em chegar a 38 bilhões de metros cúbicos. E qual que é a análise que a gente faz dessa situação toda de um ponto de vista mais global e da geopolítica global? A revista britânica The Economist fez uma análise interessante no fim de semana dizendo que a China está querendo aprender com os erros da Rússia na guerra, porque ela também tem o seu próprio projeto de se tornar uma superpotência global. E ela já está vendo que precisa tornar o seu sistema de financeiro mais protegido, está tentando, inclusive, diversificar os cerca de 3 trilhões de dólares que ela tem em reservas que estão em ativos ocidentais, tanto em Estados Unidos quanto na Europa, mas tem alguns desafios pelo caminho. Então, o professor da Universidade de Lisboa estava lembrando que, para conseguir fazer essa diversificação, ela tem que pensar num sistema alternativo que seja grande o suficiente, porque ela não pode simplesmente passar suas reservas de dólar para, por exemplo, títulos europeus, porque ela estaria com a mesma exposição ao Ocidente. E a China, inclusive, já está mexendo seus pauzinhos para isso, para conseguir reduzir sua dependência do dólar. E mais um sinal disso, além dessa aproximação com a Rússia, foi também uma notícia aí que saiu agora há pouco de que os chineses estão fazendo um acordo com a Arábia Saudita para a venda de petróleo em yuan, que foi um acordo, inclusive, que o mercado repercutiu muito, os especialistas ficaram muito atentos. Então, a gente tem um pano de fundo aí de mudanças na geopolítica global. Tem, então, essa intenção da Rússia, que já vinha se protegendo economicamente para reduzir sua dependência do Ocidente. Tem a China também por trás dessa história toda, lembrando que os chineses eles já vinham falando mesmo antes da guerra, já tinha uma conversa muito forte aí, economistas ressaltavam muito isso da China, tentando se sobressair na geopolítica global para se tornar a nova superpotência global, inclusive acima dos Estados Unidos. Então, essa guerra ela começa também a mostrar que algumas mudanças podem acontecer, e é por isso que todos os economistas dizem que esse é um momento muito disruptivo, é um momento de disrupção muito grande e de muita incerteza, claro, porque a gente ainda não tem nenhum sinal claro de como que vai ser o desfecho dessa história. Volto com vocês. Valeu, Priscila. Priscila Yazbek conversando com a gente, analisando um pouquinho da relação Estados Unidos-China e de que forma os dois países pretendem, se é que pretendem, e um deles certamente sim, os Estados Unidos, interferir na guerra que já passa de 20 dias na Ucrânia.